Quem mora em condomínio sabe que uma hora ou outra sempre acontece algum problema. E mesmo tendo uma documentação com normas, nem sempre a gente sabe exatamente o que está na lei e o que não está na lei. Por isso, nós convidamos a advogada Renata do Lago Piccoli para conversar com a gente. Tudo bem, Renata? Tudo bem, um prazer estar aqui com você hoje. É nosso. Obrigada. Bom, eu vou começar te perguntando. Condomínio sempre dá problema, né? E a advogada é muito acionada, é isso? Sempre dá problema. Hoje as pessoas, a gente tem percebido um pouco de falta de tolerância, né? Falta de paciência para poderem resolver os conflitos entre eles. As pessoas hoje muito acostumadas com eu posso, eu quero, eu tenho direito, né? E esquece também do outro. Exatamente. Né? Bom, eu vou começar te fazendo algumas perguntas de coisas que a gente vê muito aí no dia a dia, né? Sim. Briga na casa do vizinho. A gente está tranquila em casa, ou uma briga, um som alto, né? Que também acaba configurando alguma coisa parecida, né? O que fazer? Chama o síndico, tenta falar primeiro com o vizinho. Se for uma briga, é melhor chamar o síndico, né? Pra gente. Chama a polícia, porque às vezes a gente ouve relatos de amigos que falam assim, nossa, mas sabe uma briga tão alta, um casal brigando, filho chorando no meio da briga. Eu não sabia o que fazer. O que seria ideal? Então, aqui nós temos duas vertentes, algumas questões de briga que diferem um pouco. Com a pandemia, com a vinda da pandemia, houve um excesso, né, um aumento muito grande de brigas entre casais. Essa questão do confinamento fez com que aumentassem discussões entre famílias e casais. E, em virtude disso, recentemente foi até feito um projeto de lei, em vias de ser aprovado, em que o síndico, presenciando, né, por ouvir mesmo uma briga de casal, hoje ele tem o dever legal de acionar a delegacia da mulher. Então, se ele perceber que está tendo uma briga de casal ou que envolva deficiente ou idoso ou crianças, é uma obrigação, um dever legal do síndico acionar, porque ele pode, inclusive, responder pelo crime de omissão de socorro. Olha só. E aí, no caso, se for à noite, chama a polícia, 180? A delegacia mesmo 190. da mulher, exatamente, qualquer um, mas ele tem que acionar uma autoridade policial. Se for brigas entre vizinhos, se for brigas entre o condômino ou algum entregador, por exemplo, então o síndico ele tem a competência para ele tentar gerir esse problema de forma mansa e pacífica quando ele tem essa calma para tanto, né? E sempre depois de solucionado o problema, caso não se consiga, também devemos acionar a polícia, a autoridade policial. E caso ele consiga ali resolver, ele tem que orientar o condômino infrator e algumas das vezes a gente orienta, inclusive, lavrar um termo de advertência, né, para que essa conduta não tenha uma reincidência futura. Tem que estar de olho sempre, né? O síndico não pode bobear. Não pode. Agora, se tem alguém fumando na sacada e está incomodando o vizinho do lado, de cima, de baixo, o que dá para fazer ou não dá para fazer? Pela lei, o que é que pode fazer? Essa é uma queixa muito comum também. Tem um artigo no Código Civil que ele fala, sempre os 3 S's que o condômino tem que prezar, né? A saúde, a segurança, o sossego. E nesse caso, o cheiro, né, envolve até questões aí de insalubridade, de saúde, que realmente acaba sendo um problema sério. Dentro do apartamento, a questão fica um pouco mais difícil de resolver, porque dado o direito de propriedade que esse condômino tem, né, sendo inquilino, o direito dele de estar ali, se for dentro do apartamento, infelizmente não temos muito o que fazer. Ele pode consumir ali dentro, fazer o uso do cigarro. E a sacada faz parte do apartamento. Exatamente. Então, por vezes acontece, doutora, mas ele fuma dentro do apartamento. Olha, infelizmente nós não podemos proibir, mas nada também que uma conversa com ele para que possa coibir essa conduta
possa resolver. Até porque tem muita gente que tem alergia. Exatamente, né? Pessoas de idade que acabam se incomodando mais, aqueles que são alérgicos. Agora, o problema é maior quando isso acontece na sacada, né? A sacada, o cheiro consegue exalar, né, em maior quantidade, então já existe um poder maior aí para o síndico intervir, né, para que ele não faça uso na sacada, para que não interfira no sossego do vizinho, né? Tem um ditado que nós sempre falamos assim: o teu direito começa onde termina o meu, né? Então, tem que ter o respeito nessas questões, nessas situações. A gente tem visto, infelizmente, alguns casos de ladrões que entram disfarçados e roubam bicicletas, motos, até carro, às vezes, no condomínio, né? A gente tem hoje uma impressão de segurança que às vezes não é tão real assim. Em casos de roubos e furtos, o próprio condomínio tem que arcar com isso ou o condomínio tem que arcar com alguma coisa? Essa é uma questão também, infelizmente, muito comum. Temos hoje, inclusive, muitos edifícios que contam com a portaria remota, né? Então, por vezes, não é fácil identificar alguma invasão. Mas depende, na maioria das vezes, essas questões estão escritas no próprio regimento interno do condomínio. Se no regimento interno consta que o condomínio não é responsável por objetos deixados na área comum, aí se entende bicicletas, motos, veículos. Se no próprio regimento do interno do condomínio tem essa disposição, então o condômino realmente não tem muito o que discutir. No entanto, se não houver esta previsão no regimento interno, a situação já pode se complicar um pouco. Por exemplo, o condomínio, eu pago pela segurança do condomínio, ela tem cerca elétrica, mas ele tem uma portaria 24 horas, deveria zelar pela segurança. Então, aí já cai uma questão um pouco subjetiva, se envolver uma ação judicial, o que um juiz entenderia nesse caso. Mas é interessante sempre os próprios síndicos, né, observarem no seu regimento interno essa disposição para que, se não tenha, que passem a ter, né? Ou se eles querem se responsabilizar, então, o que é muito difícil, que passem a contar com maior garantia, né? Outros usos de sistema de segurança mais eficazes. Com certeza. Bom, tá tendo uma reforma no prédio e aí o pessoal começa a ver que não tá ficando legal. Claro que a primeira ideia é conversar com o síndico, mas vamos pressupor que não deu certo. Conversou com o síndico falou, não, mas depois eles arrumam e fica aquela coisa, todo mundo vendo que, sei lá, uma pintura tá torta, uma coisa tá ruim. Que tipo de atitude os condôminos podem ter? O que eles podem fazer? Podem pedir para parar tudo? O que tem que fazer? Uma assembleia? Quando é uma reforma aprovada por assembleia, então subentende-se que a maioria consentiu com que essa reforma seja aprovada. No entanto, quando essa obra é feita pelo condomínio, quem responde pelo condomínio é o síndico. Se ficou mal feito, ele que tem essa responsabilidade. Ou ele vai acionar o prestador de serviço pelo serviço mal executado para que ele tome as devidas providências, né? Ou se os condôminos observarem que o síndico está sendo negligente neste assunto, o síndico pode, inclusive, responder, né, pela destituição do cargo ou judicialmente. Tem algumas hipóteses que o síndico pode responder. É porque às vezes as pessoas não sabem muito, né, a quem recorrer em situações como essa, e o que é que pode e o que é que não pode fazer. Isso, o síndico tem que estar muito diligente nessas questões de reforma. Né, realmente, porque um condômino pura e simplesmente chegar e falar, conserta aqui, para a obra, ele não tem competência, porque a obra foi contratada pelo condomínio, né? Então é o síndico nesse caso que tem que intervir. E se os condôminos percebam que o síndico não está agindo, então seria um caso de responsabilidade civil do próprio síndico. Olha só, a gente teria muitas perguntas para fazer, mas como o nosso tempo está acabando, eu só vou encerrar com uma pergunta assim. Hoje, pelo que você tem atendido seus clientes, dá mais certo ter um síndico profissional ou dá mais certo ter um síndico que cuide ou varia muito, que seja do próprio morador?
Nessa, olha, tem casos e casos. Eu moro em um condomínio pequeno, né? Nós contamos ali com 40 lotes. É um condomínio pequeno. O síndico profissional funciona muito bem. Então, são pessoas mais com uma idade, né, mais avançada, todos trabalham fora, então é um condomínio que não tem muitos problemas, não temos brigas. Então, o síndico profissional nos atende muito bem, é um síndico profissional muito acessível. Quando solicitamos, ele sempre está presente. No entanto, temos outros condomínios que têm síndicos profissionais de outras cidades. Né? O condomínio é em Maringá, o síndico profissional é de Curitiba. Como você vai ter uma boa gerência de um condomínio dessa forma? Só que, obviamente, quando o síndico ele é o próprio condômino, acaba se tendo muito maior tranquilidade e resolução dos problemas, porque ele próprio tem um interesse naquele condomínio, né? Que a questão se resolva ou que o condomínio corra bem. Então, a gente vê assim que o síndico, quando é o próprio condômino, eles têm mais interesse em reformas e manter uma conservação melhor, são mais atentos a pequenos detalhes. Ele investiu ali também, né? Investe ali também a moradia dele, Com né? certeza. Ele também quer as benfeitorias. Muito obrigada. Depois eu te chamo para a gente conversar mais sobre isso, eu porque que com certeza agradeço. tem muitas perguntas. Obrigada a você. Viu?